Olá, vamos direto ao ponto hoje. A notícia que movimentou tudo, né? A aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, lá do STF. Foi em 9 de outubro de 2025. Pois é, uma decisão que pegou muita gente de surpresa. E logo começaram as especulações, né? Exato. A grande pergunta é, será que tem a ver com aquelas ações recentes dos Estados Unidos usando a Lei Global Magnitsky? Aquelas que miraram gente do judiciário brasileiro? Essa é a questão-chave. Para tentar entender isso, a gente reuniu bastante material. Temos reportagens da Reuters, da CNN Brasil, comunicados oficiais do governo americano. Do Departamento de Estado, do Tesouro, o OFAC também, né? Isso. E checagens de fatos super importantes. Aos fatos, Reuters Fact Check, AFP, Projeto Comprova. Essenciais para separar o que é fato do que é boato. E ainda apanhar análises de política, de mercado, da Veja e comentários de especialistas que saíram no Juristen. Bastante coisa. Um conjunto bom de fontes para a gente analisar. O nosso objetivo aqui é simples: separar os fatos, entender o que é concreto e avaliar se essa ligação entre as sanções e a aposentadoria faz sentido, se é plausível. Certo. E olha, a nossa análise das fontes, sugere que, embora ele tenha negado oficialmente, o cenário mais plausível mesmo é que a pressão internacional criou um custo pessoal, familiar, tão grande para o Barroso, que a aposentadoria acabou sendo uma consequência lógica, sabe? Mesmo que ele não admita isso publicamente. Ok, vamos desembrulhar isso então. Vamos lá. Antes de tudo, é bom lembrar o que veio antes do anúncio da aposentadoria. A coisa esquentou mesmo em julho de 2025. Foi quando o Departamento de Estado americano agiu, né? Exatamente. Eles cancelaram vistos de entrada nos Estados Unidos para vários membros do STF e familiares diretos. Uma medida bem drástica. Sim, e a imprensa na época falou que podia ter atingido até 8 dos 11 ministros. É muita gente. Um baque considerável. E não parou por aí. Logo depois, em 30 de julho, o Tesouro americano, através do OFAC... O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Isso, o OFAC. Incluiu o ministro Alexandre de Moraes na lista de sanções da Lei Global Magnitsky. O que implica sanções financeiras diretas, restrições. É bem sério. E o que exatamente é essa Lei Global Magnitsky? Para quem não está familiarizado. Bom, é fundamental entender isso. Não é uma lei qualquer, né? Ela dá ao governo dos Estados Unidos um poder bem significativo para impor sanções. Sanções tipo? Tipo revogação de vistos, que a gente já viu acontecer, congelamento de bens que estejam sob jurisdição americana e uma coisa muito importante: restrições financeiras secundárias. Secundárias? Como assim? Isso é crucial. Significa que não só o indivíduo sancionado é afetado, bancos, empresas, até pessoas em outros países podem sofrer penalidades se fizerem negócios significativos com quem está na lista. Nossa, isso cria um efeito em cascata, então? Exato. O fascinante aqui é como isso vai muito além de ter ou não dinheiro nos Estados Unidos. O visto cancela a entrada, óbvio. Congelamento de bens bloqueia acesso àquilo. Mas as sanções secundárias criam um isolamento financeiro, operacional, é muito eficaz. Entendi. E tem exposição pública, né? O nome da pessoa fica lá, associada a violações de direitos humanos ou corrupção. Isso traz custos pessoais, profissionais, gigantescos. Dificuldade para viajar para outros lugares, constrangimento diplomático. E risco para a família que mora fora, imagino. Com certeza. Risco para familiares que estudam, trabalham, vivem no exterior. Os próprios documentos do Departamento de Estado e do Tesouro deixam bem claro o alcance e o peso dessas ferramentas. Trazendo isso para a situação do STF. Pois é. Mesmo que a sanção nominal do OFAC tenha sido para o ministro Moraes, a revogação de vistos antes atingiu um grupo maior. Isso mostra como essas ações criam um clima, sabe, de pressão, de incerteza que não afeta só o alvo direto, mas o grupo todo, as famílias, o círculo profissional. A percepção de risco se espalha. E essa percepção de risco parece que virou algo bem concreto, né? Especialmente na questão familiar. A gente tem relatos que indicam o impacto direto na família do ministro Barroso. Sim, teve aquela notícia que saiu na CNN Brasil e outros veículos também confirmaram. Um episódio bem específico.
Conta pra gente. Logo depois da revogação dos vistos, em julho de 2025, o filho do ministro Barroso, o Bernardo, Bernardo Van Brussel Barroso, né? esse mesmo, ele estava de férias nos Estados Unidos. E aí ele decidiu não voltar para lá, como tinha planejado antes. Ah, é? E por quê? A informação que circulou foi que o próprio pai, o ministro Barroso, o orientou a voltar para o Brasil, justamente para evitar qualquer complicação, qualquer impedimento por causa das medidas americanas. Faz sentido, né? Uma precaução. Uma precaução que mostra o nível de preocupação. E é interessante que, nessa mesma época, as redes sociais explodiram com boatos, né? Tinha uma história de que a filha do Barroso teria sido deportada dos Estados Unidos. Sim, esse boato circulou muito, fez um barulho danado. Mas aí entram as agências de checagem. Fundamentais, nesse caso. Totalmente. Aos fatos, Reuters Fact Check, AFP, Projeto Comprova, todas elas investigaram a fundo e assim desmentiram categoricamente. O STF também negou oficialmente. Então não era verdade. Não. A conclusão foi unânime, zero base factual para essa história de deportação. Inclusive, descobriram que a filha dele nem morava nos Estados Unidos na época. Entendi. Mas olha que interessante, mesmo o boato sendo falso, o fato dele ter surgido e ganhado força, junto com a história real do filho que decidiu não voltar, Aham. isso tudo mostra uma coisa muito importante. A repercussão e o risco percebido para os familiares dos ministros por causa das ações americanas. Mostra como a coisa saiu do controle institucional e invadiu o pessoal, gerando medo na família. Com toda essa pressão no ar, pessoal, familiar, a pergunta era: o que o próprio ministro Barroso ia dizer? Exato. E no anúncio da aposentadoria, dia 9 de outubro, ele foi direto, disse que a decisão não tem relação com os Estados Unidos, negou pressão externa. Foi a declaração oficial dele. Só que essa afirmação parece meio que bater de frente com coisas que ele mesmo disse antes, né? Pois é. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque, apesar dessa negativa forte no anúncio final, em entrevistas, declarações anteriores, o próprio ministro admitiu que as medidas do ZEUA não lhe são indiferentes. Ele chegou a falar de custos pessoais. Falou mesmo. Mencionou restrições para viajar, mudança na rotina de segurança. Então, tem um discurso oficial que nega a ligação direta, mas que existe junto com o reconhecimento anterior do impacto. Parece uma contradição, né? É essa ambiguidade que chama a atenção. E é aí que a gente pode pensar num mecanismo causal que seja plausível, mesmo com a negativa oficial. Como seria essa cadeia de eventos? A gente pode imaginar baseado nos fatos. A. Os Estados Unidos aplicam as medidas visto, sanção Magnitsky, para o colega. B. Isso gera custos, reputação arranhada, problemas diplomáticos e, principalmente, restrições práticas de viagem, segurança, para eles e para as famílias. Certo. C. Essa nova realidade cria uma pressão. Não precisa ser uma ordem, sabe? Mas uma pressão das circunstâncias mesmo, para buscar alternativas que diminuam essa exposição, esses riscos. E a aposentadoria seria uma dessas alternativas. Exatamente. A aposentadoria antecipada, talvez para ir para a iniciativa privada, ter menos visibilidade, ou principalmente para proteger a família de problemas futuros. Ela surge como uma opção racional nesse cálculo de custo-benefício. Se conectarmos isso ao quadro geral, o que a gente sabe sobre efeitos de sanções individuais, a literatura mostra que raramente se limitam a bloquear dinheiro. Elas afetam reputação, contatos, liberdade de ir e vir e, de forma muito sensível, a vida familiar. Sim, faz todo sentido. Então, com as evidências que a gente tem na mesa, os vistos cancelados, a sanção OFAC para o Moraes, a história do filho do Barroso, as falas anteriores do próprio ministro admitindo o impacto, a hipótese de que essas pressões contribuíram decisivamente para a aposentadoria fica bem plausível, bem consistente. Mesmo que não seja a única causa. Exato. É muito difícil provar que foi a única causa ou a principal, mas ignorar o peso disso como um fator importante nesse cenário todo fica difícil. Ainda mais considerando o custo pessoal que ele mesmo admitiu sentir. E claro, essa aposentadoria não acontece no vácuo, né?
Tem todo um contexto político, econômico, como o mercado, os analistas estão lendo isso, Ah, sim, as interpretações já estão a todo vapor. que estão dizendo. Publicações como a Veja, vários comentaristas de mercado e de política, eles estão vendo a saída do Barroso como um possível sinalizador. E sinalizador de quê? A leitura que está predominando é que talvez nem todos os ministros do STF estejam dispostos a pagar o preço internacional, seja econômico, diplomático ou pessoal, para manter certas linhas de atuação do tribunal ou para, digamos, blindar colegas mais expostos, como o ministro Moraes, que foi alvo direto das sanções. Entendi. Uma espécie de racha ou um limite de tolerância. Algo nessa linha e, claro, a saída antecipada dele abre na hora uma nova disputa política importantíssima pela vaga, né? Quem vai ser o sucessor? Isso adiciona mais complexidade ainda. Com certeza. E do ponto de vista da análise, essa leitura, que está bem forte no mercado financeiro e na análise política, basicamente diz o seguinte: olha, pressões de fora do judiciário, como sanções, riscos econômicos, pessoais, podem sim ter um impacto real na dinâmica lá dentro, nos cálculos políticos da Suprema Corte. Os investidores e atores políticos ficam de olho nisso, né? Ficam, porque eles veem a estabilidade do judiciário como chave. E uma aposentadoria que parece vir sob pressão externa sinaliza uma vulnerabilidade. Isso pode potencialmente afetar decisões futuras, o ambiente de negócios, sugere que a ameaça de isolamento, de consequências pessoais, pode pesar em decisões que, em teoria, seriam só internas. Interessante. Isso levando uma questão importante, sobre até onde as instituições aguentam esse tipo de pressão externa focada em pessoas-chave. Mas é bom frisar, isso é uma interpretação analítica. Certo, não é um fato comprovado. Exato. É baseado em editoriais, artigos de opinião, análises de consultorias. Tem um grau de subjetividade aí, de julgamento sobre as motivações e as consequências políticas. É uma leitura das possíveis dinâmicas por baixo dos panos. Ok. Então, juntando tudo, vamos tentar resumir o que as fontes nos mostram. O panorama geral. Vamos lá. Primeiro, os fatos brutos que ninguém contesta. O ministro Barroso se aposentou antes, em 9 de outubro de 2025. Isso é fato. Fato. Os Estados Unidos, em julho de 2025, cancelaram vistos de gente do STF e familiares. Fato também. E logo depois, aplicaram sanções OFAC, via Lei Magnitsky, contra o ministro Moraes. Fato. Correto. E, igualmente factual, as agências de checagem desmentiram os boatos da deportação da filha do Barroso. Isto também é checado e confirmado. Perfeito. Esses são os pontos incontestáveis. Então, o que tudo isso significa? Aí entra o segundo ponto. A plausibilidade da conexão. A gente tem sinais concretos, né? O mais forte é a decisão do filho de não voltar aos Estados Unidos depois das medidas, e tem o próprio ministro admitindo antes que as pressões não são indiferentes. Isso aponta, sim, para um impacto pessoal, diplomático real das ações americanas sobre os ministros e suas famílias. Essa pressão documentada por esses indícios torna a explicação da aposentadoria antecipada plausível e consistente, mesmo com a negativa pública dele. A sequência dos fatos e as falas anteriores dão suporte a essa leitura. Entendi. E a terceira camada? A terceira camada é a interpretação política e de mercado que está ganhando força. Os analistas estão lendo a saída do Barroso como um sinal. Um sinal de que fatores externos podem influenciar o STF. Exato, que sanções, ameaças de retaliação podem mexer no cálculo político dos ministros. Circula essa ideia de que talvez exista um limite, sabe? Do quanto alguns ministros aceitariam arriscar pessoalmente ou internacionalmente para defender posições internas polêmicas ou proteger colegas. Mas reforçando que isso é uma interpretação. Sim, é uma leitura analítica das possíveis dinâmicas que estão em jogo nos bastidores. Bom, com base nisso tudo, fica aqui uma provocação final para o pessoal que está ouvindo a gente refletir. Manda lá! Se a gente considerar como plausível que essas medidas externas tiveram um impacto real na decisão de um ministro da nossa mais alta corte, quais seriam as implicações disso a longo prazo?
O que isso pode significar para a independência do judiciário e para o jeito como as decisões são tomadas lá dentro do STF, ainda mais se pressões parecidas continuarem ou até aumentarem no futuro. Uma questão complexa e muito relevante. Sem dúvida, é um desdobramento para a gente acompanhar com muita, mas muita atenção.